Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, não confundir com aquele outro. E hoje eu tô aqui para falar sobre os 20 anos de Insônia, filme de 2002 dirigido pelo Christopher Nolan, que é um remake do filme norueguês do mesmo nome. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu acho que de toda a carreira do Christopher Nolan, esse cara que se tornou aí um dos principais nomes de Hollywood, uma das mentes mais criativas, mais versáteis da atualidade, com certeza um dos filmes menos falados é o Insônia de 2002, que marcou o primeiro filme de estúdio do Nolan, também o início da parceria gigantesca, duradoura que ele teria com a Warner Bros. Parceria que acabou depois do Tenet, né, daquela controvérsia do lançamento do filme em streaming, na HBO Max e tudo mais. Mas enfim, o assunto hoje aqui é Insônia, esse filme muito legal, muito envolvente, que vocês deviam conhecer. Como eu falei no começo, o filme é um remake do longa de 1997, que também chama Insônia, e é dirigido pelo Erik Sloterdijk, e estrelado pelo nosso grande Stellan Skarsgård. O filme fez sucesso na Noruega, ele teve boas avaliações da crítica e os direitos foram comprados para os Estados Unidos para uma versão americana, que inclusive foi capitaneada pelo George Clooney e o Steven Soderbergh, depois da parceria muito bem sucedida deles no remake também de 11 Homens e um Segredo, que tinha acabado de ser lançado no ano anterior. Então a dupla se aventurou aí para levar essa história para os Estados Unidos, e o Christopher Nolan, que tinha saído do sucesso de Following e depois de Amnésia, se encontrou com a Warner Bros, se interessou pelo projeto e eles começaram a conversar. Vale lembrar que antes do Nolan entrar, esse projeto chegou a ser discutido pelo Jonathan Demme, o diretor do Silêncio dos Inocentes, e ele estava interessado no Harrison Ford para fazer o papel principal, que viria a ser do Al Pacino. O roteiro é escrito pela Hilary Sates, que não chegou a fazer tantos trabalhos na área, mas recentemente ela lançou Imperdoável, com a Sandra Bullock na Netflix, e há alguns anos atrás, O Controle Absoluto, do DJ Caruso, que eu considero um filme bem bacaninha. Então, por isso, esse marca o único filme da carreira do Nolan em que o roteiro não é da autoria dele. E acho que justamente por isso, é um dos experimentos, uma das obras mais interessantes da carreira do Nolan, que eu recomendo bastante. A história do filme começa quando o policial Will Dormer, vivido pelo Al Pacino, é transferido de Los Angeles para uma cidadezinha no Alasca para investigar o assassinato brutal de uma adolescente. Chegando lá com o parceiro dele, que está fazendo uma investigação com assuntos internos da delegacia devido a uma atitude do Will no passado, ele logo tem que se familiarizar com a ambientação peculiar do Alasca, onde o sol não se põe na cidade por vários dias, transformando literalmente as noites em dias claros, e isso logo vai perturbando o Will Dormer até um ponto em que os dois estão caçando um suspeito numa floresta cheia de névoa e o Will, todo confuso, acaba atirando e matando o parceiro dele. A única pessoa que viu isso é o assassino vivido pelo Robin Williams, que é a pessoa que eles estavam procurando desde o início. A partir daí, essa investigação acaba virando mais uma relação de chantagem e manipulação entre os personagens do Pacino e do Robin Williams. Tudo isso enquanto a policial da Hilary Swank, que é uma grande admiradora do Will Dormer, tenta descobrir o que está acontecendo. Bom, de cara eu tenho que falar, isso é completamente mérito do filme norueguês, que a premissa do filme é muito boa, ela é muito interessante, porque ao contrário dos filmes de serial killers, de psicopata, de maníacos, né, todo o dilema desse filme não é sobre o mistério de quem é o assassino, o que ele está fazendo, é sobre essa relação perturbada entre o assassino e o policial, porque a gente tem um assassino aqui que está numa posição de poder em relação ao policial, porque ele testemunhou esse ato, esse crime que o Dormer cometeu sem querer, e que ele não conta para mais ninguém, né? Quando ele vai relatar o caso para a delegacia, ele diz que provavelmente foi o assassino que matou o parceiro dele. E isso é muito legal porque a gente já tinha esse histórico entre os dois, porque o personagem do parceiro, que é o Martin Donovan, tava com essa investigação em cima do Will, tinha uma tensão muito forte entre os dois. O próprio Donovan, quando tá morrendo, olha pro Pacino e acha que ele matou ele. E todo esse dilema vai correndo ao redor do filme, onde o próprio Pacino nem sabe se ele atirou ou não, se foi uma decisão consciente, se foi só um acidente, e é a grande sacada desse filme, porque ele tá muito mais interessado nessa dualidade, nessa complexidade do personagem do Will Dormer que o Al Pacino vive tão bem. E de novo, nem é um spoiler dizer que o Robin Williams é o assassino do filme, porque a história é muito mais fundo do que isso. Quando o Robin Williams começa a ligar pro Al Pacino e começa a chantagear ele sobre as informações, eu acho que é onde a gente tem um filme realmente muito mais interessante. Os diálogos da Sates e a direção do Nolan, sempre colocando eles em lugares públicos, com essa fotografia fria, opressora e muito atmosférica, rende alguns dos melhores momentos do filme. E vale dizer que o Nolan fez uma aposta muito legal em
escalar o Robin Williams para esse papel, porque a gente conhece ele muito nos papéis de comédia, mais bem-humorado, e ver ele nesse papel bem calculista, ameaçador, que basicamente assume a postura de um homem que não é exatamente assustador, ele não é poderoso, a própria relação em que envolve ele com a adolescente morta é a de um cara meio fracassado. Então, quando ele tem essa carta sobre o Al Pacino, é muito interessante ver a dinâmica dos dois, ver como o Robin Williams tem umas sutilezas, tem uns tiques onde ele se sente superior. É curioso notar que no mesmo ano, 2002, Robin Williams também estrelou Retratos de uma Obsessão. Então, meio que se tentou criar essa imagem do Robin Williams psicopata, que funcionou muito bem no Insônia. Eu também gosto muito da Hilary Swank, eu acho que ela é uma personagem bem coadjuvante, que começa de forma muito ingênua, quase como fangirl do Al Pacino, mas ela vai crescendo muito ao longo do filme, e no final, né, sem dar spoiler, mas o clímax todo do filme parte da decisão que ela tem que fazer, de qual vai ser o rumo que ela vai tomar, e a Hilary Swank faz isso muito bem. Sobre a produção em si, eu acho que é muito legal e crucial o que aconteceu naquele período, porque o Christopher Nolan saiu de um filme muito pequeno, que é o Following, foi para um filme um pouquinho maior, que é o Amnésia, e aí ao invés de pular diretamente pro Batman Begins, que é o que ele faria logo depois, ele tem meio que esse filme intermediário, porque é um filme grande, é um filme de grandes locações, de escala muito maior, e serve como uma ótima transição pro tipo de diretor megalomaníaco, grandioso que ele ia se tornar. Junto com o diretor de fotografia Wally Pfister, que era o principal parceiro dele até ele começar a trabalhar com Hoyt van Hoytema a partir de Interestelar, eles conseguem criar essa vibe da cidadezinha, do frio, do inverno, das noites em claro, que funciona muito bem. É um filme muito legal de se assistir naquela atmosfera, né? Eu costumo dizer que tem um subgênero que é filmes de crime ambientados na neve. Vários exemplos aí para seguir, e Insônia é um dos mais legais deles. A própria cena da floresta na névoa é uma das imagens mais fascinantes que o Pfister criou junto com o Nolan. É uma cena muito icônica, assustadora também, porque ele representa toda essa dúvida interna do Al Pacino, do subconsciente dele, que é clássico Nolan, né? Apesar de não ser um roteiro do Christopher Nolan, é um filme que já tem coisas que ele gosta de discutir, tem aqueles cortes rápidos de flashback que ele brincava muito na época da Amnésia, mas aqui numa dose bem mais controlada. É uma narrativa bem linear, bem focada em personagem, não tem muita brincadeira com o tempo, então dá pra ver como o Christopher Nolan amadurece bastante a condução dele de história e a direção de elenco. O único ponto mais negativo do Insônia que eu acho em termos de direção é que o Christopher Nolan naquela época ainda não era um cara muito bom de ação. Tem dois momentos do filme que envolvem perseguições, principalmente um sobre troncos num lago, que a gente vê aquela câmera agressiva, aqueles cortes picotados, que a gente ainda viria no Batman Begins também em algumas sequências, é uma coisa que ele vai melhorando com o tempo, mas acho que esse é o único ponto mais fraco que eu diria do Insônia. De resto, eu acho que é um ótimo mistério, é um thriller muito bom, o Al Pacino tá excelente, o Robin Williams também tá muito bem, vale muito a pena conhecer esse filme bem subestimado. Pra Insônia, eu dou uma nota 8. É uma ótima curiosidade para fãs do Christopher Nolan, filme bem diferente do que ele costuma fazer atualmente, mas definitivamente foi uma prova certa na época de que ele era um diretor que se valeria a pena apostar. E olhando agora, 20 anos depois, ainda permanece como um dos filmes mais sólidos do Nolan. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.